Olá, você está no canal Vai Que Ajuda. Eu sou o professor Bruno e a nossa videoaula de hoje irá falar sobre os estados físicos da matéria. Vamos lá? Bom, para começar, os estados físicos da matéria podem ser resumidos a 3 estados principais. No entanto, existem outros 2 que vale a pena dar uma pesquisada, mas que eu não irei tratar aqui, tá legal? Então pesquise pelo estado de plasma e pelo estado de condensado de Bose-Einstein. Iremos então discutir aqui algumas características sobre cada estado físico. Iniciando pelo sólido. O sólido possui partículas com uma baixa energia cinética, ou seja, o grau de agitação dessas partículas é muito baixo. Com isso, nós temos uma alta atração entre as partículas e uma baixa repulsão entre elas. Consequentemente, juntando esses fatores, nós temos partículas que não se movimentam, elas apenas vibram, oscilam em torno do seu próprio eixo. O formato de um sólido é fixo e o seu volume também é fixo. Então, independente da superfície em que eu colocar um sólido, ele manterá o formato e o volume bem definido. Essas características tornam os sólidos mais resistentes do que os líquidos e os gases. E é por isso que a gente não consegue atravessar as paredes, tá certo? Vamos falar sobre o líquido. O líquido possui partículas com atração e repulsão intermediárias. Então, o líquido seria um estado intermediário. Não tem partículas muito próximas como um sólido, mas também não apresenta partículas muito distantes como os gases. Uma vez que a atração e a repulsão são intermediárias, nós temos um grau de movimento, uma liberdade dessas partículas maior. Por isso, nós conseguimos atravessar a água em uma piscina, por exemplo. A forma de um líquido é variável, ou seja, vai depender do recipiente em que você colocar esse líquido, tá certo? Então, todo líquido toma a forma de seu recipiente. E o volume é fixo, então tome cuidado aqui, tá certo? A forma é variável e o volume é fixo. Então, 1 litro de água, por exemplo, corresponde a 1 litro de água independente do recipiente. Tá legal? Passando agora para o último estado, o estado de gás, né, o estado gasoso ou também estado de vapor. Já esse estado possui uma baixa atração entre suas partículas e, consequentemente, uma alta repulsão. Logo, as suas partículas têm um maior grau de movimentação, uma maior energia cinética. E com isso, a distância entre as partículas é muito grande. Então, se eu fosse tentar representar, como eu fiz nos exemplos acima, as partículas por bolinhas, então teríamos as bolinhas mais distantes, tá certo? E essas partículas, elas se movimentam aleatoriamente. Então, nós podemos dizer que as partículas gasosas têm um movimento caótico. A forma de um gás é variável, assim como o líquido vai depender do recipiente que contém esse gás. O volume também será variável. Então, é possível comprimir ou expandir um gás, alterando assim o seu volume. Isso só é possível porque existe uma grande distância entre as partículas, uma distância bem maior do que aquela existente no líquido e no sólido, tá certo? Então, é essa distância que permite a compressão de um gás. Dito isso, falando sobre as propriedades básicas de cada estado, podemos passar então para as mudanças de estado físico ou de fase física, se assim você preferir, tá certo? Porque um estado consegue se transformar em outro, basta alterar 2 propriedades, que são temperatura e pressão. Para esse exemplo, vou considerar apenas a variação de temperatura, tá legal? Temos então o sólido passando para o líquido num processo chamado fusão. Esse é um dos exemplos mais corriqueiros. A fusão corresponde ao derretimento. Então, quando você pega um cubo de gelo, tira do congelador e coloca em cima da pia, esse cubo de gelo começa a derreter. Então, falamos ali que ocorreu a fusão. Tá legal?
A passagem de líquido para gasoso é chamada de vaporização. E ela consiste em 3 subdivisões, digamos assim. Tá legal? Existe a evaporação, a ebulição e a calefação. A diferença entre elas, basicamente, é a velocidade com que ocorre a passagem de líquido para gasoso. Na evaporação, nós temos uma passagem lenta, uma passagem natural. Exemplo disso seria a roupa secando no varal ou a água de uma superfície evaporando. Então, note que na evaporação, o homem não aquece a água, tá legal? Já na ebulição, nós temos uma passagem forçada, tá? Ela é forçada simplesmente porque nós pegamos a água, colocamos em um recipiente e aquecemos essa água até ela virar vapor. Ok? A calefação já é uma passagem instantânea, violenta. Exemplo, imagine uma superfície a 300 graus Celsius e uma gota d'água se aproximando dessa superfície. Antes de encostar na superfície, a parte de baixo da gota irá virar vapor. Então, observe, o vapor foi gerado instantaneamente quando a gota d'água se aproximou dessa superfície quente. Então, essas 3 mudanças, elas têm o mesmo estado inicial, que seria líquido, e o mesmo estado final, que seria o gasoso. Tá certo? Porém, o tempo de passagem é diferente. Tá legal? Então não se esqueça disso. Agora vamos voltar do gás para o líquido. Essa passagem ela recebe 2 nomes, condensação ou liquefação. Um exemplo dessa passagem é a condensação do vapor de água no banheiro. Então, quando nós tomamos banho, principalmente em dias frios, o vapor d'água que sai do chuveiro encontra o espelho, uma superfície fria. E com a diminuição da temperatura desse vapor, a água volta a ser líquida. Ok? Já a outra passagem de líquido para sólido é chamada solidificação. O exemplo também mais comum é a formação de gelo, quando você pega água líquida e coloca no congelador. Tá legal? Falaremos agora sobre as setas grandes, né? 2 passagens, as 2 últimas. Quando o sólido se transforma em gás sem passar pelo estado líquido, essa transformação recebe o nome de sublimação. Tá legal? Exemplo disso é o gelo seco. Então, o gelo seco não passa pela fase líquida, ele vira gás diretamente. Já a passagem inversa recebe o nome de ressublimação. Mas atenção, não se desespere. Eu sei que muitos devem ter aprendido que tanto a ida quanto a volta desse processo é chamada de sublimação. Eu digo ressublimação porque alguns livros, hoje em dia, trazem o termo ressublimação. Tá legal? Mas até um tempo, todos os livros consideravam sublimação tanto a ida quanto a volta. E observe, todas as setas, todas as transformações que vão para a direita, elas ocorrem com aquecimento. E por isso, nós denominamos essas transformações como transformações endotérmicas, que são aquelas transformações que precisam de calor para ocorrer. Já as setas de baixo, as setas que vão para a esquerda, elas precisam de resfriamento. E por isso elas são consideradas reações exotérmicas. Tá legal? Bom, dito isso, acredito que a gente já consegue fazer uma questão bem legal, uma questão da Unicamp. Ela não é tão recente, mas vale a pena, vai ser muito útil para a gente poder colocar em prática tudo aquilo que a gente já viu. Temos nessa figura um esquema de um processo usado para a obtenção de água potável a partir de água salobra, que contém uma alta concentração de sais. Esse aparelho é improvisado e usado em regiões desérticas da Austrália, certo? Então observe que a energia do Sol incide sobre esse sistema e com isso a água presente na água salobra começa a virar vapor. Sobe, encontra a superfície do plástico e depois volta a ser líquido dentro desse copinho aí. Primeira pergunta. Que mudanças de estado físico
ocorrem com a água? Bom, vamos lá. Temos primeiro a evaporação, certo? Que corresponde a essas setinhas azuis. Então, a água líquida está se transformando em água no estado de vapor. Esse vapor sobe, encontra o plástico, volta a ser líquido e cai dentro do copinho. Então, temos aqui a evaporação e a condensação. Correto? Letra B. Que mudanças de estado ocorrem dentro do aparelho? Aqui nós temos as mesmas transformações, então eu vejo essa letra B como uma pegadinha, meio que para te confundir. É isso, tá certo? Mas temos as mesmas transformações, então temos a evaporação seguida da condensação. Letra C. Onde dentro do aparelho ocorrem essas mudanças? Aí essa sim é uma questão interessante. Cuidado. A evaporação ocorre na superfície da água salobra. Não coloque na água salobra, tá legal? A evaporação ela é superficial, então ela vai ocorrer com as moléculas da superfície. Então a superfície da água salobra sofre evaporação. E a condensação ocorre na superfície do plástico. Tá bom? Última, letra D. Qual dessas mudanças absorve energia e de onde esta energia provém? Dessas duas transformações, nós temos a evaporação sendo endotérmica, correto? Então ela irá absorver a energia que provém do Sol. Olha que questão simples. Legal, não é? Então, tudo certo até aqui? Vamos para a nossa última parte? Falaremos agora sobre duas temperaturas muito importantes, que são a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Você pode encontrar nos livros como ponto de fusão e ponto de ebulição, tá legal? O ponto de fusão corresponde à temperatura necessária para ocorrer a fusão, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, nós vamos encontrar o ponto de fusão bem nessa parte aqui do esquema, tá legal? Entre os estados sólido e líquido. Já o ponto de ebulição corresponde à temperatura necessária para ocorrer a ebulição, que é a passagem de líquido para gás. O ponto de ebulição será encontrado entre esses dois estados, entre o líquido e o gasoso. Inicialmente líquido e após gasoso. Tá certo? Dito isso, vamos fazer uma última questão. Uma questão muito interessante, porque envolve a análise de tabela. Vamos lá? Temos aqui uma questão do Instituto Federal de Santa Catarina. De acordo com o enunciado, é possível determinar o estado físico de uma substância observando as temperaturas de fusão e de ebulição. Podemos afirmar que nesse gráfico nós temos as temperaturas porque aqui nós temos a unidade grau Celsius. Então, na segunda coluna temos a temperatura de fusão, que corresponde à temperatura necessária para passar o estado sólido para o estado líquido. Já a temperatura de ebulição, nós vamos ter a passagem do líquido para o estado gasoso nessas respectivas temperaturas para essas quatro substâncias. Letra A. É possível determinar se uma substância é sólida apenas pelo seu ponto de ebulição? Bom, temos aqui uma questão interessante. Se a ebulição corresponde à passagem de líquido para gasoso, é impossível determinar se a substância é sólida apenas pelo seu ponto de ebulição, tá legal? Letra B. O alumínio é sólido nas condições ambientes? E aí você vai considerar aqui 25 graus Celsius e 1 atm, tá legal? Pois apresenta baixo ponto de fusão. 25 graus Celsius corresponde a uma temperatura menor que 660, concorda? Logo, a 25 graus Celsius, o alumínio nem passou pelo processo de fusão. Então, ele é sólido. Até aí é correto. Só que atenção, essa questão ela afirma que o alumínio é sólido porque possui um baixo ponto de fusão, quando na verdade o ponto de fusão é muito alto, 660 graus Celsius. Letra C. A 70 graus Celsius, o metanol é líquido? Vamos encontrar os 70 graus Celsius lá naquela tabela?
Então, considerando o metanol, ponto de fusão menos 97 e ponto de ebulição 64,7. Se considerarmos a temperatura de 70 graus Celsius, essa temperatura é maior do que a temperatura de ebulição. Logo, o estado físico será gasoso. Letra D. A amônia apresenta altos pontos de fusão e de ebulição? Bom, não, né? Porque os pontos de fusão e de ebulição apresentam temperaturas negativas. Logo, são temperaturas muito baixas. Letra E. A 25 graus Celsius, o oxigênio é gasoso. Vamos analisar? Ponto de fusão menos 218,4, ponto de ebulição menos 183 graus Celsius. Logo, 25 graus Celsius é maior do que menos 183. Então, o oxigênio já está no estado gasoso. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre os estados físicos da matéria e suas transformações. Eu preparei uma lista de questões que você pode acessar a partir de um link que está na descrição. Então não esqueça de treinar tudo aquilo que você aprendeu aqui hoje. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Ok? Muito obrigado e até mais.